Existe um tipo de chamado que não começa com grandes sinais, mas com pequenas decisões diárias, que parecem simples. E é exatamente nesse ponto que surge uma pergunta que muda tudo. Você está disposto a seguir a Deus, mesmo quando tudo parece comum? Mesmo quando não há reconhecimento, nem certeza do caminho? Se esse tipo de conteúdo fortalece sua fé, inscreva-se no canal, comente, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. A história de Santa Maria Domingas Mazzarello começa na Itália. Em um ambiente simples, marcado pelo trabalho e pela fé. Desde jovem, ela demonstrava uma força interior incomum. Não baseada em aparência ou destaque, mas em decisão. Ela trabalhava no campo, ajudava sua família e vivia uma vida aparentemente comum. Mas por dentro, algo estava sendo construído. Uma fé firme, constante e silenciosa. E então a tensão dessa história começa a aparecer. Quando uma doença grave muda completamente sua vida. Ela perde forças, perde a capacidade de trabalhar como antes. E tudo aquilo que parecia certo, começa a desmoronar. Mas é exatamente nesse momento que sua fé se revela. Porque ela não desiste. Ela não recua. Ela decide permanecer. Mesmo com limitações, ela começa algo novo. Um pequeno grupo, uma missão simples. Cuidar de meninas, ensinar, acolher. Aquilo que parecia pequeno, começa a crescer. Não pela força humana, mas pela fidelidade. E é nesse ponto que tudo muda. Porque o que começou simples, se torna uma missão maior. Ao lado de São João Bosco, nasce a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. Uma obra que impactaria gerações. Mas nada disso veio sem desafios. Foram dificuldades, limitações e sacrifícios constantes. E ainda assim, ela permaneceu fiel. Não buscou reconhecimento. Não buscou grandeza. Ela buscou apenas fazer a vontade de Deus. E isso é o que torna a sua história tão forte. Porque mostra que a verdadeira transformação não nasce de grandes começos, mas de pequenas decisões vividas com fidelidade. E agora essa história deixa de ser passado e começa a confrontar o presente. Porque hoje muitos esperam o momento perfeito, a oportunidade ideal, o reconhecimento. Mas a vida de Mazzarello mostra outra verdade. O extraordinário começa no simples. Naquilo que ninguém vê. Naquilo que poucos valorizam. E então a pergunta se torna inevitável. Você está esperando algo grande para começar? Ou está disposto a ser fiel no pouco? Porque, no final, não é o tamanho do começo que define a história. É a fidelidade no caminho. E isso muda tudo. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, comente e deixe o seu like. Porque a sua decisão também pode levar essa palavra a transformar outras vidas.